Hoje será um dia complicado de gravar. Toda vez que chega o inverno, junto com ele vem as tempestades. Já tá bem frio, já tá consideravelmente inverno aqui. E a primeira tempestade também já está acontecendo. Bom dia, acordando com notícias aqui. Um dos principais jornais aqui da Irlanda, o Irish Times, a capa de notícia: por volta de 60 mil pessoas sem eletricidade em todo o país. E também outra matéria no mesmo site: por volta de quase 70 mil pessoas sem acesso à água. Aqui eu sempre achei os caras meio exagerados, assim, falando de clima, de tempestade, de vendaval, etc. Mas acho que também porque no Brasil a gente não é muito bom nisso, a gente não consegue prever muito desastres naturais com antecedência. E pra falar a verdade, no Brasil não existem muitos desastres naturais, né, cara? Os desastres que a gente tem lá geralmente são mais humanos do que naturais. E aqui é o contrário, aqui é mais natural, não sei se é mais, mas também elas têm mais natural aqui. Nesse último final de semana começou saindo as notícias aqui que tinha uma tempestade chegando na Irlanda, uma tempestade forte e perigosa, e no mesmo momento o governo já começou a lançar alguns alertas. Então eles começam pelos alertas mais rígidos pelas cidades do sul, porque a tempestade ela não atinge, por exemplo, o país de uma vez toda. Então ela vem pelo sul e vai em direção ao norte da Europa. Então começou pelas cidades costeiras do sul. E esses alertas funcionam, para dar um exemplo, como funcionou os negócios das bandeiras do Covid no Brasil, conforme a situação vai mudando a cor. E aqui é da mesma forma, tem alerta, por exemplo, para vento, que vai ventar muito, tem alerta amarelo, tem alerta laranja, tem alerta vermelho, que é o mais rígido, e é assim que funciona. Então, quando eles estão prevendo alguma tempestade mais forte em algumas regiões, tem a bandeira amarela, que significa alguma coisa. Bandeira vermelha, por exemplo, que é o extremo, já não tem, eles já fecham as escolas, transporte público pode não funcionar por conta de alagamentos nas ruas ou árvores caídas pelas estradas. Então depende muito da situação, e então conforme a situação aí vai ficando mais rígida, eles vão mudando, e conforme vai melhorando, eles vão tirando as bandeiras ou diminuindo. Por exemplo, aqui ontem estava laranja e vermelho em algumas horas, e hoje de manhã mudou para amarelo, que é a mais de boas assim das três. E ali no Burger até resolveram fechar hoje, porque o dono foi lá ontem e viu que estava muito parado e falou: meu, vamos fechar amanhã, não vale a pena a gente estar aberto aí, se não tem ninguém na rua. Mas na verdade hoje, por mais que tenha os alertas e tal, tá o dia ok, bem diferente de ontem, tem sol e tudo mais, tá ventando bastante. E aqui no Burger também é da mesma forma, ó, sacos de areia, o portão floodgate, que seria o portão de alagamento, e mais aqui no canto a espuma expansiva. Então se a água chegar até aqui, ela não entrará, se passar daqui, prequeou o olho da gachada. Então aqui os caras são muito preocupados com as inundações, porque a tempestade ela vem do mar e forma ondas muito gigantes. Então na parte aqui, falando de igual em Salt Hill, onde tem a praia e tal, a orla, as ondas invadem o calçamento, invadem muitas vezes as casas. Um pouco antes de eu vir para Irlanda, em 2018, teve uma tempestade muito forte, e lá em Salt Hill alagou bastante as casas, e tipo, fica a marca assim. Eu lembro que eu fui lá ver depois que eu tinha chego, ficou a marca de 1 metro assim na porta das casas, cara, às vezes até mais, a marca da água. Então a água alagou tudo, cara, as pessoas perdem muitas coisas dentro das casas e tal.
é diferente. Aqui na Irlanda toda cidade tem um rio, e esse que tem aqui em Galway é um rio bem grande e forte, é o rio mais rápido que tem aqui na Europa, então ele sobe muitas vezes, e essas são as precauções que os caras tomam aí, tentar deixar o rio na dele, pra ele não subir, não passar pelo menos as barreiras que eles colocam aí. Se tu olhar o rio aqui, ó, ele tá bem alto, cara, ó, ele tá bem, olha a ponte lá, ó, mais um pouco ele vai cobrir a ponte, não vai cobrir a ponte, né, mas eu digo que cobriria. Ele não vai subir mais que isso, provavelmente se subir vai ser um pouco, então não vai ter inundação aí saindo o rio pra fora, mas ele tá bem mais alto do que os outros vídeos que eu gravo aí, que eu mostro ele, ó, pode ver. E olha a velocidade, a água tá bem suja também pela movimentação. Então, se vocês bem lembram, aqui é onde a galera fica sentada, principalmente no verão, bebendo e tal. Então isso aqui é toda uma área aberta, e lá também, mas lá eles colocaram uma grade lá no outro lado, pra também a galera não entrar pra lá. Então se caso alague ali, aquela parte não tem ninguém de qualquer forma. Mas aqui tá mesmo interditado, olha, sacos de areia, aquela coisa toda. Em alguns anos tem mais tempestades do que outros anos, e a causa disso é basicamente uma pressão atmosférica que tem na Islândia e em Portugal. Então tem uma diferença aí da pressão atmosférica, em um dos lugares é muito alta e no outro país é muito baixa, e aí que formam as tempestades. Elas vêm pelo oceano e elas vêm de sul em direção ao norte. Então por isso que geralmente aqui na Irlanda começa lá de Cork, lá do sul, da costa sul, e vai subindo pelo norte, fazendo o que faz. Então começou lá em Cork na segunda de noite, durante o dia na verdade, no final da tarde, e foi indo de madrugada, que é o principal pico, e aqui em Galway foi basicamente ontem, passou, e hoje os principais alertas eram para Donegal, que é no norte. Então lá em Donegal teve bastante problema já também, e parece que hoje também seria o resto aí da tempestade passando pela ilha aqui na Irlanda. Eu até queria mostrar ontem, porque tinha um trator lá no Spanish Arch, lá onde eu mostrei, lá no rio, no principal lugar ali da cidade. Os caras estavam deixando de trator sacos de areia. Então esses sacos de areia que vocês viram aí, eles são todos de graça. A prefeitura que deixa lá pra galera buscar. Então tinha uma montanha de sacos de areia lá, mas eu acabei indo hoje e já não tinha mais nenhum. Então provavelmente já todo mundo pegou ali os comércios ali próximo, algumas casas também, os caras pegam pra botar na frente das suas casas. Pelo menos eles não precisam comprar isso. E toda vez que começa esse lance de novas tempestades, eu lembro de uma vez, eu cheguei pra trabalhar, eu trabalhava com o Alexandre no mesmo restaurante, e eu cheguei lá, ele tava trabalhando, ele tava puto, porque os donos do restaurante fizeram ele ir até ali próximo, num lugar onde distribuía sacos de areia, fizeram ele buscar tipo 10 pra colocar na frente do restaurante. E eu cheguei lá, o cara tava com a coluna toda quebrada e puto, porque no outro dia basicamente não aconteceu nada, não teve nada, não teve temporal, não teve alagamento, não teve nada. Então o homem quase morreu por nada. Os caras têm bastante medo por ser uma ilha e pelas tempestades virem pelo oceano. Então basicamente aqui é um lugar rodeado só de oceano, e depois do oceano ali tem o Reino Unido, né, que pra eles seria melhor ter mais oceano do que Reino Unido. Então os caras tão ferrados mesmo. Então acho que por isso é a maior grilagem assim, dos caras, e também por tu vê muito nas notícias, cara. Notícia o dia inteiro, tu abre o jornal, é capa de jornal, é na televisão. Então os caras caem muito em cima disso, e a população obviamente também tem o mesmo sentimento. Então fica todo mundo grilado e todo mundo preocupado, tentando tomar as precauções e tal. Nos jornais tu vê bastante galera assim do governo pedindo para as pessoas ficarem em casa. Quem pode ficar em casa, por favor, fique em casa. Se pode trabalhar de casa, trabalhe de casa. Não precisa sair assim por besteira. Vamos subir o drone ali agora. Vamos subir sim, o drone velho vai parar lá nos Estados Unidos, cara, com esse vento aí. Meu caramba. Gostou do vídeo, cara, deixa um likezinho, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, não custa nada, meu, só clicar ali já era, não vai muita diferença pra ti, mas pra mim faz, cara. Então, tamo junto, daqui 5 dias apareceremos aqui novamente, tá? Vamos!